como criamos justiça? E justiça não significa discriminação contra outras pessoas. Como podemos criar um clima onde alguém pode se sentir desconfortável e entender que é desse espaço de desconforto? O que está me fazendo sentir desconfortável? Quais são os elementos disso? E como posso entender por que isso está me fazendo sentir assim? É sobre mim pessoalmente ou é sobre os sistemas que foram criados? A professora Ula Ivone Taylor, uma historiadora e autora, professora no Departamento de Estudos Afro-Americanos da Universidade da Califórnia, Berkeley, e Teoria Feminista Negra e as Tradições Intelectuais das Mulheres Afro-Americanas. Esses sistemas podem ser o catalisador para entender que você pode ter uma democracia multilingüe, multirracial, onde todos podem experimentar um certo tipo de justiça. Olá e bem-vindo ao Diniz Guarda, o show de podcast do YouTube, mais uma vez em parceria com o citesabc.com, wisdomia.ai e businessabc.net. Continuamos a traçar o perfil de personalidades globais e sou particularmente apaixonado por pessoas que têm, eu diria, um mandato para mudar o mundo e trazer inspiração, pesquisa e, especialmente, entender como podemos realmente entender melhor nosso mundo, nossas complicações e também os valores de que precisamos mais do que nunca. A história sempre teve muitos paradoxos e provavelmente estamos em um dos maiores momentos de paradoxo radical da história para as coisas boas e as menos boas. Mas há muitos trabalhos acadêmicos e pesquisas fantásticos que são super importantes. Este é um podcast que traz personalidades da academia, dos negócios e dos governos e, especialmente, os criadores e os realizadores. Então, hoje estou particularmente animado para receber em nossa série um acadêmico e pesquisador que traz uma enorme importância para entender muitas das coisas que estamos enfrentando no mundo e, especialmente, a pesquisa que é mais importante para nossas tradições intelectuais e o legado de muitas partes diferentes em termos de história e de pesquisa. Então, dou as boas-vindas à nossa série ao professor Ula Ivone Taylor, um historiador e autor, professor especializado em história afro-americana e teoria feminista negra e as tradições intelectuais das mulheres afro-americanas. Nossa pesquisa tem se concentrado no período de 1890 a 1980, com forte ênfase no nacionalismo negro, panafricanismo e os direitos civis e movimentos de poder negro. O professor Ula é um autor que tem vários livros. Alguns dos livros incluem A Promessa do Patriarcado, Mulher e a Nação do Islã, o Garvey, Velado à Vida e os Tempos de Amy Jack Jacks, Garvey, 2002 Pantera, uma história pictórica do Pantera Negra e a história por trás do filme 1995 e Sonho Californiano Negro, a crise das comunidades afro-americanas da Califórnia e muitas outras publicações e pesquisas. Professor Ula contribuiu extensivamente para revistas acadêmicas em todo o mundo acadêmico, desde o Journal of African American History até o Journal of Women History, Feminist Studies, Souls e Afro-American, apenas para citar alguns. E ela também contribuiu para coleções acadêmicas como O Fenômeno Obama, 2011, Sem Ondas Permanentes, 2010 e Contando Histórias. A professora Ula obteve seu doutorado em História Americana na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Ela agora é professora no Departamento de Estudos Afro-Americanos na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e seu trabalho acadêmico foi apoiado por várias honras e bolsas de estudo, incluindo a Bolsa de Dissertação para Minorias da Fundação Quarta, Bolsa de Dissertação Presidencial da Universidade da Califórnia, apenas para citar alguns. Então a lista continua e a pesquisa é incrível. Então eu quero dar as boas-vindas e estou bastante animado por tê-la aqui, professora. Agradeço por me receber, estou animada para conversar. Você
Então, eu gostaria de começar com o. Então, você é um especialista, um historiador e também um pesquisador. Então, vamos começar um pouco pela sua história, um pouco do seu histórico. E eu diria, provavelmente, no momento em que você decidiu seguir na carreira acadêmica ou que você queria seguir o papel e a academia, bem como a sua história. Claro, eu acho que, como muitos estudantes universitários de primeira geração, você sabe, havia duas grandes opções que se tendia a querer se envolver quando eu era estudante universitário, ser professor ou advogado, e para mim era ser professor. Eu sempre quis ser professor. E enquanto estudante na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, porque eu sou da Califórnia, eu fiz tantas aulas diferentes e, em certo ponto, a conselheira acadêmica disse: Você sabe, você tem que se especializar em algo. E então ela olhou meus históricos e eu tinha muitas aulas de história e ela disse: Por que que você não se especializa em história? Porque você tem todas essas aulas e você se saiu bem. E eu decidi me especializar em história. Então, eu consegui um diploma em história. E meu pensamento era que eu teria esse diploma em história e seria uma maravilhosa professora do ensino fundamental ao médio. Bem, durante meu último ano de graduação, comecei a fazer trabalho voluntário em salas de aula e percebi que realmente não tinha habilidade para gerenciar uma sala de aula. Então, minha mentalidade era obter um mestrado em história e então eu poderia ser uma professora de ensino fundamental ou médio. E enquanto eu estava fazendo o mestrado, os professores do departamento na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara disseram: Por que você não se inscreve para o programa de doutorado? Até então não tinha cogitado fazer doutorado. Era principalmente um mestrado para ser uma boa professora para os jovens. E então eu inscrevi-me no programa e fui admitida. E ao concluir meu doutorado em história, eu sabia que não queria estar em um departamento de história. Foi nesse ponto que eu soube que queria estar, em um departamento de estudos negros ou em um departamento de estudos de gênero e mulheres, porque a profissão e o grau de história naquela época realmente não eram interdisciplinares. Os métodos eram baseados em uma maneira particular de fazer o trabalho, e eu sabia que meu pensamento precisava estar em um espaço que fosse mais flexível, e então eu me candidatei a um emprego na Universidade da Califórnia, Berkeley, em estudos negros. Foi meu primeiro emprego após a pós-graduação, e estou lá desde então. Uau, isso é uma bela história. E também passar de uma grande universidade para outra grande. Então, eu quero para as pessoas que estão nos ouvindo, e eu acho que particularmente, claro, no momento estamos em um tempo onde há tantas discussões sobre o que são as coisas. Qual é a pesquisa certa? Então, eu gostaria de tocar, se você pudesse definir, e você estuda algo realmente como um especialista global nessa área, então nos conte um pouco sobre a escolha de sua carreira e a escolha desses tópicos, e também para as pessoas que. Meu público é bastante amplo, incluindo negócios, tecnologia e pesquisadores. Você poderia sintetizar suas áreas de estudo? Acho que provavelmente para um público mais amplo, antes de mergulharmos um pouco mais profundamente. Com certeza. Acho que é da natureza humana querer saber mais sobre si mesmo. E para mim, eu queria saber como os negros nos Estados Unidos se comportavam fora do olhar branco. Ou seja, como eles se envolvem e trabalham em organizações entre eles mesmos. Também me interessava como as mulheres se envolviam nesses tipos de organizações. Acho que muito disso tem a ver com a maneira como eu cresci. Eu cresci em um período de transição entre Jim Crow e os direitos civis. E então minha primeira 4 anos de escolaridade foram em escolas totalmente negras. Quando eu estava na quarta série, havia o transporte escolar. Fui transportada para uma comunidade de maioria branca. Então, de muitas maneiras, eu cresci no que hoje chamamos de ambiente segregado. Eu nasci em 1962. E então eu vivenciei essa vida. E então, com o transporte, comecei a ser exposta a diferentes comunidades e diferentes classes de pessoas.
E então eu estava interessada em, quando me tornei uma jovem adulta, eu queria voltar àqueles momentos em que, sabe, eu frequentava escolas só de negros, quando, sabe, minha comunidade era muito, muito diferente. E eu queria saber como as pessoas vivenciavam isso em tempos em os anos 1920 e os anos 1930, para me dar uma visão de quem eu sou. Então, sua pesquisa se especializa em história afro-americana e nacionalismo negro. Mas parte disso, vamos olhar para a história afro-americana de 1890 até os anos 80, que é quase um período de 100 anos. Então, nos conte um pouco sobre por que houve uma mudança massiva nesses 100 anos, provavelmente a maior da história. Além disso, as mudanças tiveram um impacto massivo na sociedade, especialmente nos Estados Unidos, refletindo muitas coisas que estão acontecendo atualmente. Mas também em termos do impacto que isso teve no mundo e ainda está tendo. E eu sei que dos anos 80 até agora já se passaram outros 45 anos, muitos. Acho que haverá muito mais pesquisas para adicionar, mas eu gostaria de tocar especialmente em como você resume esses 100 anos de história afro-americana. Sim, é uma história incrível. É uma história incrível porque há tanta mudança ao longo do tempo. Para os ouvintes, imagine todas as mudanças em sua vida e então quadruplique isso. Essa é uma maneira de entender esses 100 anos em que você passa de um ambiente onde os afro-americanos são pessoas recém-libertadas legalmente, que estão lutando para exercer direitos básicos, direitos de voto, direitos de cidadania, para onde os negros agora têm mobilidade e podem se mover por todo o país sem restrições. E para onde eles vão? Onde eles criam um lar? Onde eles encontram a família? Então você vai para outro período onde, uau, quer dizer que poderíamos deixar o sul. E você começa a ver pessoas negras se mudando do sul rural para as cidades do sul, das cidades do sul para o norte, para o centro-oeste. E o movimento fora do sul é em grande parte devido à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Uma vez que as indústrias de guerra se abriram, se você quiser, vemos pessoas negras sendo atraídas para essas indústrias, onde podem trabalhar em lugares que antes eram discriminados, porque agora essas fábricas estão buscando mais trabalhadores. E eles estão buscando mais trabalhadores porque a imigração europeia foi interrompida por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora eles precisam de trabalhadores negros. E é assim que muitos negros saem das cidades do sul para o norte. E então, quando chegou a Segunda Guerra Mundial, o Oeste se abriu novamente, onde você vê durante o período de internação japonesa nos Estados Unidos, eles pensaram: podemos trazer negros do Sul. E assim, de muitas maneiras, o movimento de negros saindo do Sul para outras partes do país, para outras partes dos Estados Unidos, está realmente ligado a um acontecimento global em torno da guerra. Então, se você. Desculpe. Sim, continue sim. Eu ia dizer que quando você passa da Segunda Guerra Mundial e chega aos anos 60, certo? Este é um momento em que o mundo se conecta de muitas maneiras, globalmente, acho que de maneiras novas e frescas. Este é um período em que você tem jornais fora dos Estados Unidos relatando sobre o movimento dos direitos civis, relatando o que está acontecendo em Montgomery, Alabama. E, de muitas maneiras, esse internacional se torna um calcanhar de Aquiles para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos podem dizer que são o lar da democracia quando estão mantendo as pessoas negras em um certo tipo de espaço onde lhes faltam direitos de cidadania, onde têm dificuldade em votar? E assim, de muitas maneiras, a política externa ajudou a mover a democracia nos Estados Unidos porque a comunidade internacional podia ver como as pessoas negras estavam sendo tratadas. E isso é super importante para destacar muitas coisas que têm acontecido, mas também acho que você só entende isso se faz parte disso.
acho que muitas pessoas não entendem porque elas não compreendem, elas não têm nenhum contexto sobre isso, e como você disse, as comunidades são fechadas, então você trabalha extensivamente no nacionalismo negro e no panafricanismo, dois movimentos poderosos na história da identidade afro-americana. Como você vê esses movimentos no contexto mencionado nos últimos 150 anos, considerando também a pesquisa que você fez, e como podemos criar mais consciência para esses movimentos e pesquisas simultaneamente, unindo as duas coisas? Essa é uma ótima pergunta que tem várias partes, né? Espero poder responder a todas elas. Acho que quando você olha para esses 100 anos que você estava falando, durante o período de segregação legal de Jim Crow nos Estados Unidos, as pessoas negras entenderam a importância de que elas poderiam praticamente apenas contar uma com a outra. Hoje, em 2025, frequentemente falamos sobre aliados. Mas durante a era de Jim Crow, os aliados eram muito, muito, muito poucos em número. E então, as pessoas negras tiveram que se organizar entre si para descobrir como criar o mundo em que queriam viver, para descobrir como criar um mundo que fosse justo e que oferecesse oportunidades para si mesmas e seus filhos. Então, durante a era de Jim Crow, de muitas maneiras havia opções limitadas fora de trabalhar dentro de suas próprias comunidades. Durante os anos 60, foi quando realmente começamos a ter grupos que hoje chamaríamos de aliados, onde você tinha estudantes universitários que eram jovens estudantes brancos em instituições predominantemente brancas que basicamente foram para o Sul nos anos 1960, particularmente durante o Verão da Liberdade, no Mississippi, e disseram: queremos participar deste projeto chamado Liberdade. Queremos participar e entender como é para os negros no Mississippi? Por que os negros no Mississippi não podem votar? E assim, estudantes brancos de Campos do Norte foram para o Mississippi e trabalharam com estudantes negros na organização Comitê Coordenador Estudantil Não Violento. E eles tinham escolas de liberdade, Verão da Liberdade, onde ensinavam matemática e inglês. E eles ensinaram esses cursos durante um período em que os estudantes negros do Sul não tinham escolas de verão, quando muitos deles estavam atrasados em seus estudos acadêmicos. E então, durante os anos 60, é quando começamos a ter esses aliados, se você quiser. E eles aprendem sobre a experiência negra ao criar raízes nessas comunidades, vivendo nessas comunidades. E alguns deles nunca saíram. E então, isso são os anos 60 em termos de como começamos a expandir a coalizão de defensores da liberdade, a coalizão de pessoas que estão dispostas a colocar seus corpos em risco pela democracia, pela justiça. E é durante esse tempo que temos muitos desses líderes icônicos do movimento, seja o reverendo Dr. Martin Luther King Jr., seja o ministro Malcolm X, seja a senhora Fannie Lou Hamer, seja a senhora Ella Baker. Você tem esses líderes icônicos que começam a fornecer uma visão do que a América poderia ser se o racismo e a discriminação não estivessem ancorados no Estado de Direito. Em as possibilidades da vida. Você aborda dois pontos cruciais que, infelizmente, ainda são muito prevalentes, e agora eles estão chegando de uma forma, provavelmente de uma maneira mais complexa, porque podem se misturar com a tecnologia. Eles podem se misturar com código de inteligência artificial. Mas o seu trabalho abrange décadas e séculos de história. E a partir da pesquisa, e esta é outra pergunta mais ampla, mas acho que tenho que perguntar. Tive o privilégio de, por exemplo, conhecer a filha do Dr. Martin Luther King e, por exemplo, tive uma experiência pessoal fantástica que foi falar na Universidade Mundial da Paz na Índia e o que foi muito fascinante foi olhar para as referências, é claro, sobre isso e, claro, nisso agora. 1,475 bilhões de pessoas foi a presença do Dr. Martin Luther King
E muitos desses ícones que você mencionou nas culturas e influência, por exemplo, Martin Luther King se influenciou com Gandhi e vice-versa, houve muitas influências diferentes. Então, desses ícones que você mencionou e dessa percepção, e acho que a pergunta que estou fazendo é: como podemos, a partir desta pesquisa que temos feito, quais foram as coisas que foram usadas na sociedade que poderiam mitigar esses grandes problemas que você acabou de destacar e você mencionou que vieram através de ícones, através aliados, pessoas que realmente estavam conscientes sobre isso. Mas estamos em um momento em que tudo é possível, para o bem e para o mal. Então, como você vê isso dos elementos históricos aos momentos presentes? E, David, se há alguma área que você poderia resumir, que você acha que ainda são como as áreas provavelmente que você sentiu, que podem ser melhor compreendidas para evitar muitos dos problemas que acontecem na história? Sim. Bem, a história tem tantas lições para nós que podem ser aplicadas a este momento contemporâneo em termos de, como as pessoas se organizaram. Hoje, como você mencionou, há vários tipos de tecnologias, maneiras de fazer isso. Naquela época, imagine, eles tinham telefones, mas até mesmo as ligações de longa distância eram caras, certo? Então, as pessoas escreviam muitas cartas, as pessoas usavam os jornais para divulgar comunicações. Você sabe, eles diriam, você sabe, essa pessoa está vindo para a cidade. As pessoas usavam o rádio. Muitas vezes o rádio e os DJs eram incrivelmente importantes para circular informações nas comunidades. Então, entre o rádio, Jornal Palavra. de boca, nas manhãs de domingo na igreja, onde o pregador anunciava quem estava vindo para a cidade, anunciava quais eram os objetivos de certos tipos de organizações. Então, é assim que as informações se espalhavam, se você quiser. Mas na disseminação de informações, embora isso seja diferente em 2025, acho que o que não é tão diferente é como as pessoas se envolvem uma vez que estão em comunidade. Então, por exemplo, uma vez que é anunciado que o reverendo doutor Martin Luther King está vindo para a cidade e que a Conferência de Liderança Cristã do Sul, sua organização, junto com o Comitê de Coordenação Não Violenta de Estudantes, estarão na cidade para organizar as pessoas para votar, as pessoas tiveram que se reunir e decidir se queriam participar ou não. As pessoas tiveram que se reunir e decidir, sabe, quais eram os desafios de participar do movimento? Quais eram os perigos de participar do movimento? O que poderia acontecer com as famílias deles se participassem do movimento? E as pessoas tinham que decidir se tinham a capacidade para fazer isso. Assim como hoje, as pessoas têm que decidir se têm a capacidade para fazer isso. Mas eu diria que uma das grandes diferenças que notei em termos da história de como as pessoas se organizavam versus como as pessoas se envolvem hoje. História, particularmente entre ativistas estudantis. Às vezes, os ativistas estudantis não conseguiam ir a todas as reuniões de organização. Talvez eles só pudessem ir a uma por mês. Talvez eles só pudessem aparecer nos protestos. E pela história, parece que havia um pouco mais de compreensão. Ou seja, as pessoas diriam que ainda estão felizes em vê-lo aqui. Você não estava naquela reunião onde estávamos fazendo muito do trabalho pesado, mas estamos felizes em vê-lo aqui. Acho que agora, em termos de organização, há um pouco mais de crítica. Ou seja, não há tanta graça. As pessoas querem que as pessoas estejam em todas as reuniões, em todos os eventos de organização. E então essa pessoa pode sentir um certo nível de culpa. Ela pode pensar: caramba, eu não fiz isso, então talvez eu não devesse ir. Então, eu acho que uma das lições passadas é nos dar mais graça e entender que não podemos todos ser o mesmo tipo de ativistas e ter o mesmo tipo de compromisso intencional que todos os outros, mas aceitar as pessoas onde elas estão. E eu acho que havia um pouco mais de espaço na história para aceitar as pessoas onde elas eram capazes de participar. Sim, eu amo a graça. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito importante, porque é uma palavra que eu acho que não estamos
Dar atenção é essencial, pois se não colocarmos graça no que fazemos, perdemos o sentido de respeito e bondade. E é muito difícil porque temos culturas diferentes e desafios diferentes também, como lidamos até mesmo conosco e com nossos pares. Então, no seu livro e pesquisa, A Pantera, uma história pictórica dos Panteras Negras, você registra a história do Partido dos Panteras Negras. Isso teve um grande impacto, inclusive na iconografia do século XX. E também nós até temos o filme Pantera Negra, que foi adotado pela Marvel e levado a outro extremo. Por outro lado, houve grande economia e sucesso de bilheteria. De um lado, é interessante observar, eu sempre gosto de observar, eu pesquiso acadêmico com mainstream. E é interessante como isso influenciou tantas pessoas. Por exemplo, eu estava conversando com pessoas no Oriente Médio. Foi um dos primeiros filmes que eles viram, mesmo em países com menor acesso. Então, como você vê o legado especial do Partido dos Panteras Negras e também a conversa contínua sobre justiça social e ativismo hoje? Já abordamos esse tópico, mas gostaria de começar por esta pesquisa. Essa é uma ótima pergunta, porque o Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa começou em Oakland, Califórnia, onde eu moro. Começou com estudantes. E eu acho que muitas vezes não pensamos no Partido dos Panteras Negras como ex-estudantes, mas os líderes da organização, Huey Newton, Bob Seale, eles se conheceram em uma faculdade comunitária, certo? Então, esses são estudantes que estão tentando descobrir, sabe, por que que a polícia está agindo como uma força ocupada em nossas comunidades. E então eles começaram a policiar a polícia, se você quiser. Eles começaram a seguir a polícia e colocá-los sob vigilância para garantir que todas as maneiras pelas quais eles vinham brutalizando os membros da comunidade parassem, ou pelo menos eles seriam colocados em alerta de que isso não vai acontecer sem uma testemunha. E então você sabe, tudo começou com esses dois jovens e eventualmente Bob Hutton, que tinha apenas cerca de 17 anos, foi o terceiro membro. Eu acho que de muitas maneiras é um lembrete de que todas essas grandes organizações começam com uma ou duas pessoas visualizando uma maneira de tornar a liberdade realidade em suas vidas. E então eles se unem, começam a policiar a polícia, porque a polícia de muitas maneiras funciona como o governo, funciona como a força ocupante na área da Bahia e em outras comunidades ao redor do país. E então, o Partido dos Panteras Negras para a Autodefesa e estou dizendo o nome completo da organização, porque muitas vezes os Panteras Negras ficam conhecidos apenas como Panteras Negras, e o fato de que eles eram sobre autodefesa ao invés de violência cai fora da conversa. Eles são sobre defender suas comunidades. Eles são sobre defender suas comunidades de pessoas que estão trazendo danos e destruição para ela. E então eu me conectei com essa pesquisa de muitas maneiras, por acaso, se você quiser. Eu morava do outro lado da rua da faculdade comunitária que Huey Newton e Bob Seale frequentaram. E agora essa faculdade comunitária é um centro para idosos. Mas naquela época, né, era uma escola localizada na comunidade onde as pessoas podiam ir a pé. E então era uma maneira na qual as pessoas podiam fazer vários tipos de aulas. Algumas das aulas os preparariam para transferência para a Universidade da Califórnia, Berkeley, ou, naquela época, Cal State Haworth, mas outras eram aulas que os permitiriam se tornar trabalhadores eficientes na América em industrialização. Então, havia coisas diferentes que essa faculdade comunitária oferecia, e foi lá que eles foram estudar, e eu morava do outro lado da rua. E um dia eu olhei pela janela e pensei, quem são todas essas pessoas lá fora? E na verdade era o Mário, Van Peebles, todas as pessoas que estavam indo criar um filme chamado Panther. E então eles basicamente estavam na área da Bahia, visitando os diferentes locais onde o Partido dos Panteras Negras existiu e apenas explorando as possibilidades. Curiosa, atravessei a rua para descobrir quem eram aquelas pessoas desconhecidas no meu bairro.
E olhei em volta e vi minha amiga Tarika Lewis. E Tarika Lewis é a coeditora do livro que escrevemos juntas sobre o Panther e a história por trás do filme. Ela é minha coautora. E Tarika Lewis foi a primeira membro feminina a realmente se juntar ao Partido dos Panteras Negras. Havia outras mulheres no partido. Huey P. Newton e Bob Seale ambos tinham. A esposa de Bob Seale, Art e Huey P. Newton, não consigo me lembrar do nome da namorada dele, mas elas estavam participando por extensão dos homens em suas vidas. Mas Tarika Lewis foi a primeira a se voluntariar por conta própria. E ela estava lá, e Tarika é a que me explicou tudo o que estava acontecendo. Eu disse, nossa, uau! E foi assim que me envolvi, literalmente olhando pela minha janela para a rua e vendo esses cineastas explorando as diferentes propriedades para possivelmente filmar seu filme e aprender mais sobre o Partido dos Panteras Negras para autodefesa. Isso é incrível. E também eu acho há ainda muita falta de educação na população mundial mainstream em torno desses tópicos. E claro, eu estou em Londres e Londres é uma comunidade muito diversificada. E também, eu acho que provavelmente só no Reino Unido há uma grande porcentagem de afro-americanos, que é realmente uma parte bastante significativa do país. E também, no meu caso, eu tenho um grande relacionamento com a África e nos Estados Unidos da América. Mas uma das coisas que descobri é a falta de compreensão e até mesmo educação básica. Então, você está em uma das principais universidades do mundo. E uma das coisas é todo o trabalho que você contribuiu para revistas acadêmicas e livros, e isso tocou diferentes coisas, né? Eu quero tocar um pouco especificamente sobre como você vê a educação, não apenas dentro da comunidade afro-americana, mas em termos de mainstream geral. E eu sei que você é um especialista global nesta área, mas eu estou particularmente interessado em como podemos realmente trazer uma educação mais não controversa e mais baseada em fatos e pesquisa para públicos maiores. Bem, eu não tenho certeza de como se poderia definir controverso, porque eu acho que às vezes o que é visto como disruptivo é simplesmente fato. Não, não. Não, eu estou com você. Ok, sim, sim, sim. Então, eu acho que o importante é como trazemos uma história que pode deixar as pessoas desconfortáveis, às vezes, para um mundo que muitas vezes, quando estão em um mundo que quando alguém experimenta desconforto, eles se tornam instantaneamente na defensiva. E que tal como podemos criar um clima onde alguém pode se sentir desconfortável e entender que é desse espaço de desconforto que se pode avançar e entender, ok, o que é que está me deixando desconfortável? Quais são os elementos disso? E como posso entender por que isso está me fazendo sentir assim? Isso tem a ver comigo pessoalmente? Ou é sobre os sistemas que são criados para sustentar a riqueza? É sobre os sistemas que são criados que mantêm certas pessoas em certas comunidades e fora das possibilidades. E se pudermos entender esses sistemas que podem trazer desconforto, mas também sistemas que podem ser o catalisador para alegria e amor, e podem ser o catalisador para harmonia na diversidade. Isso pode ser o catalisador para entender que você pode ter uma democracia multilingüe, multirracial, onde todos podem experimentar um certo tipo de justiça. Acredito que, em muitos aspectos, este é o projeto dos estudos negros. Nós estamos sobre como criamos justiça, e justiça não significa discriminação contra outras pessoas. Justiça é sobre criar uma democracia multilingüe e multirracial. Justiça é sobre.
Criar um espaço onde a consciência racial não é confundida com racismo. E então eu acho que, para mim, os estudos negros têm sido tão poderosos a este respeito, e eu acho que é por isso que às vezes há uma defesa sobre isso, porque os estudos negros são sobre criar progresso para todos. E os estudos negros como uma disciplina, certo? É sobre expondo como alunos de todas as diferentes origens podem aprender uns sobre os outros, podem aprender a respeitar os aspectos positivos e negativos de toda a nossa história, para que possamos lutar por uma democracia mais justa. Eu concordo completamente e é mais importante do que nunca. Na verdade, eu acho que é um trabalho contínuo, porque às vezes damos essas coisas como garantidas, porque não é algo que podemos simplesmente parar, temos que continuar nos educando, porque temos preconceitos e, como você disse, temos que nos provocar e ser controversos para reaprender e entrar em diferentes partes. E precisamos de histórias. Então, voltando às histórias, na sua experiência, nossa intelectual negra, como Amy Jacques Garvey, moldou tanto a paisagem política quanto cultural do pensamento afro-americano, e eu gostaria de tocar um pouco da história de nós, porque ela foi, claro, uma personalidade icônica, mas eu acho que é uma história fantástica para os jovens de hoje, porque acho que damos como garantido todas as coisas que temos, mas acho que a história dela é incrível de muitas maneiras, mas também você a pesquisou de muitas maneiras diferentes, tanto como intelectuais femininas, quanto como alguém que moldou a paisagem política e cultural. Obrigada por essa pergunta. A Vida e os Tempos de Amy Jacques Carvey foi meu primeiro livro. Este livro surgiu da minha dissertação. Então, de muitas maneiras, foi meu primeiro bebê, por assim dizer, com quem passei muito tempo. E Amy Jacques Garvey, para aqueles de vocês que não sabem, foi a segunda esposa de Marcus Garvey. E Marcus Garvey foi o cofundador, devo dizer, de uma organização chamada Associação Universal de Melhoria Negra, que ele realmente começou na Jamaica. Então, de muitas maneiras, falar sobre Amy Jacques Garvey é uma maneira de falar sobre uma negritude diaspórica, na qual, você sabe, ela foi criada na Jamaica, veio para os Estados Unidos, viajou para Gana, voltou para a Jamaica e basicamente teve essa experiência diaspórica, onde ela foi capaz de levar sua vida e sua vontade de entender além de quem ela era. E ela era uma jamaicana de elite que veio para os Estados Unidos, juntou-se a um movimento que estava realmente empenhado no que Marcus Garvey descreveu como África para os africanos. Ou seja, como a África pode ser um lugar que não importa para onde você possa ter sido disperso por causa do comércio transatlântico de escravos, mas essa é a sua terra natal? E como você pode entender uma conexão com ela? E se você entender sua conexão com ela, não se verá como uma minoria na América, ou em Londres, ou em Amsterdã. Você se verá como parte de uma maioria global, porque se verá conectado à África. Então, Amy Jacques Garvey, a segunda esposa, era uma esposa dedicada. Ou seja, ela apoiava o marido, mas também ampliou como as mulheres negras poderiam vivenciar a organização. E ela era a editora de uma página em seu jornal O Mundo Negro, chamada Nossas Mulheres e o que Elas Pensam. Nossas mulheres e o que elas pensam. E eu adoro isso, não o que elas fazem, mas o que elas pensam. E então ela basicamente criou essa coluna onde as mulheres poderiam escrever sobre o que estavam pensando sobre suas vidas, sobre sua sociedade, sobre seus filhos, sobre seus maridos e pais, sobre suas comunidades. E isso é importante porque, como pensadoras, elas também começaram a teorizar. Isso significa que elas estavam tentando descobrir como podemos nomear conceitos? Como podemos nomear a complexidade de nossas vidas para que seja entendida como uma fluidez e não uma contradição?
Ou seja, uma pessoa poderia apoiar seu marido e ainda apoiar suas próprias visões pessoais de quem elas são. E assim, de muitas maneiras, ela, como escritora e pensadora, e uma que trouxe os pensamentos de outras mulheres negras de toda a diáspora. E eu quero enfatizar a diáspora porque o mundo negro entendeu que nem todas as pessoas negras fora da África tinham o inglês como sua primeira língua. Então, eles tinham uma coluna que era impressa em francês. Eles tinham uma coluna que era impressa em espanhol, novamente, destacando a natureza diaspórica da negritude e onde as pessoas negras poderiam se encontrar no mundo. Eles tinham essas colunas impressas em espanhol e inglês para expandir a organização fora do mundo anglo-saxão, se quiser, e também para se conectar com pessoas negras, não importa onde elas possam estar. E isso foi crucial para Amy Jacques Garvey. E então, neste livro, eu criei este conceito chamado feminismo comunitário, como uma maneira de entender como ela, como mulher, poderia ser uma ajudante para Marcus Garvey. E, ao mesmo tempo, quando ela está na comunidade, descobrir como as mulheres poderiam ter mais opções e escolhas em suas vidas, além das compreensões tradicionais de ser uma esposa e ser uma mãe. E então, o feminismo comunitário foi algo que eu cunhei como uma maneira de entender a mulher intelectual negra dos anos 1920, que se entendia em relação à sua família e ao seu marido, mas também em relação à sua comunidade. E isso é muito impressionante, porque temos que ver que ela viveu entre 1895 e faleceu em 1973. Então, essa foi uma época em que a maioria de todos os movimentos feministas ao redor do mundo, não apenas sobre a África, né, ainda estavam em sua concepção, né? Então, ela era uma personalidade icônica, fantástica. Obrigado por isso. E é realmente uma pesquisa fantástica. Então, você, como professor da Universidade da Califórnia, Berkeley, você foi homenageado com o prêmio de professor distinto de ensino. E o ensino é algo muito querido para mim e, no momento, é provavelmente mais importante do que nunca, especialmente com a inteligência artificial assumindo muitas coisas e também redesenhando a maneira como aprendemos. E, por exemplo, eu estava conversando recentemente com uma amiga minha gorda e ela estava me dizendo que no momento você vai ter educação pré-digital. Então, você vai ter educação pós-digital, e agora vamos ter educação pré-inteligência artificial e educação pós-inteligência artificial. Então, estamos Indo. ter muitos silos em termos disso. Então, temos os silos de raça, os silos de partes controversas da humanidade, e também temos agora como isso se traduz em tecnologia e todas as diferentes áreas. Então, qual é a sua abordagem para ensinar, tendo em mente todas essas coisas diferentes e especialmente com os assuntos difíceis e muito importantes, como também olhar para a história afro-americana e o feminismo, mas também integrando isso com as jovens gerações que estão enfrentando desafios muito mais complexos, ou pelo menos desafios de um tipo diferente. Eu amo sua pergunta sobre inteligência artificial e é algo que, como professora, estou realmente aprendendo a trabalhar, porque no início eu estava trabalhando contra isso. Então, deixe-me dar um exemplo de por que eu estava trabalhando contra isso. Então, eu dou um curso de verão sobre o movimento moderno pelos direitos civis, onde falamos sobre o boicote aos ônibus de Montgomery, Martin Luther King, Ella Baker, Malcolm X. E este curso é 100% online. E então todas as provas são online. E então, com a prova final, meus colegas com quem trabalho, os assistentes de ensino, estavam dizendo: Eula, estamos tendo, todos estão obtendo a mesma resposta para esta pergunta. Eu fiquei tipo, o quê? E era uma pergunta muito, você sabe, básica, baseada em sua leitura, mas as pessoas usaram o Chat Generative Pre-trained Transformer para respondê-la.
E então eu não sabia o que fazer porque não tinha nada no meu programa que dizia: você não pode usar o Chat Generative Pre-trained Transformer. E então, mas você sabe, eu também senti que havia alguma trapaça acontecendo porque todos tinham a mesma resposta. E então eu não queria acusar ninguém, mas queria responsabilizar as pessoas. Então eu enviei um e-mail. Então eu tenho 200 pessoas nesta turma e eu enviei um e-mail. Eu disse: chegou ao meu conhecimento que alguns de vocês usaram o Chat Generative Pre-trained Transformer nesta resposta. E muito provavelmente vocês o usaram durante todo o verão. Eu não quero acusar nenhum de vocês de trapaça, mas vou dar até às 5 da tarde para confessarem usando esta plataforma. As confissões começaram a chegar. Pessoas que nem sequer pensávamos que tinham participado no uso de inteligência artificial começaram a confessar. Foi na confissão que realmente comecei a repensar não apenas meu ensino, mas como usar a inteligência artificial de uma maneira em que os alunos a utilizassem de forma crítica. Então, nas confissões, muitos deles estavam dizendo: eu sei que não deveria ter usado isso e outras plataformas. Eu sei que era contra, sabe, a integridade acadêmica, mas eu estava me sentindo sobrecarregado. Eu estava trabalhando, eu tinha um estágio, eu precisava dessa aula para me formar. Então, todas as pressões de ser um estudante realmente vieram à tona, e eu tive que lidar com isso porque, como professores, pensamos que nossa aula é a coisa mais importante do mundo. Então, como você também não pode se envolver dessa maneira? E foi nesse ponto que eu disse: preciso repensar isso. E eu sabia que não poderia repensar isso sozinha. Eu sou um dinossauro tecnológico. Ainda tenho um telefone flip. Nunca enviei mensagem de texto. Então, o que vou fazer com toda essa nova tecnologia? Então, eu contatei uma pessoa no campus que me ajudou a redesenhar meu curso. E eu redesenhei, tendo então para cada sessão 4 perguntas. E agora, a primeira pergunta de cada sessão tem uma resposta que vem diretamente do Chat Generative Pre-trained Transformer. Então, por exemplo, a pergunta pode ser: forneça uma definição do boicote aos ônibus de Montgomery, em que Martin Luther King participou deste movimento de ação direta não violenta. Essa pode ser uma pergunta. Então, a resposta que vem do Chat Generative Pre-trained Transformer é incorporado nela. Os alunos são solicitados a criticar a resposta. O que está correto nisso? O que está incorreto nisso? O que está faltando nisso? Então, é uma maneira deles entenderem, sim, há algumas boas informações, mas há outras informações que não estão corretas. Há algumas lacunas faltando nisso. E então, minha esperança é que, após criticá-lo, se continuarem a usá-lo, também criticarão o que vem. Bem, isso é muito especial e eu acho que isso é uma coisa que abre outra questão que eu quero tocar, é um dos desafios. Certamente você está em uma das universidades líderes mundiais. Contudo, o desafio atual que enfrentamos é independente das divisões de inteligência artificial e digital. E isso também é como esses grandes modelos de linguagem de inteligência artificial escolhem materiais de pesquisadores como você e outros e os integram em seus grandes modelos. E em alguns casos, por exemplo, houve um estudo que eu entrevistei aqui, um dos diretores da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e um dos desafios, que ele estava dizendo que ele era, na verdade, diretor da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura para a Educação Avançada, é que muitos desses modelos estão escolhendo muitas coisas na internet, e há muito ódio na internet, há muito ódio provocado por diferentes coisas. Às vezes é frustração, às vezes são pessoas que você quer provocar, mas infelizmente pode escolher o melhor e o pior, né, o pior da humanidade. Então, tenho certeza de que quando você fez essa pesquisa, você também tentou, porque um dos desafios agora, em termos de inteligência artificial, é o viés de gênero. E todas as diferentes partes que ele digita
não são viés de gênero, mas também questões raciais que estão surgindo porque alguns dos modelos são construídos escolhendo coisas da internet ou escolhendo coisas da Wikipédia, e tudo isso entra de muitas maneiras diferentes, mas ao mesmo tempo, pelo menos os melhores modelos estão tentando escolher pesquisas das melhores universidades. Então, como você vê isso? E eu sei que está fora do seu escopo de trabalho, mas é importante porque é o seu escopo de trabalho como uma autoridade nas áreas de que estamos falando aqui. Bem, na minha tentativa de tentar entender, fui informada que o vocabulário que me foi dado é que ele vasculha a internet em busca de informações, mas não as analisa e não as critica. E então, uma das coisas que tenho pensado cada vez mais, lembro-me de quando eu era uma jovem professora, quando a Wikipédia era nova no pedaço. E lembro-me de ter dito aos meus alunos: vocês não podem usar a Wikipédia como fonte. Você não pode citar a Wikipédia. Quem são as pessoas que estão criando as narrativas para a Wikipedia? E agora eu tenho que confessar, quando quero obter algumas informações básicas e ser apresentada a algo, eu vou à Wikipedia. Então, de muitas maneiras, eu vejo talvez todas essas diferentes plataformas de inteligência artificial como uma versão inicial da Wikipédia. E vai precisar de seres humanos para aprimorá-la. Vai precisar de pessoas que são especialistas em campos específicos para aprimorá-la. Então, uma das coisas que eu amo sobre a Wikipédia, geralmente, se é uma oferta escassa ou eles querem mais informações sobre isso, eles dirão: precisamos da sua ajuda. Eles dirão: você pode nos ajudar a preencher essa descrição? Você pode nos ajudar a fornecer uma definição mais sólida? E é por isso que eu acho que a Wikipédia avançou agora para ser, você sabe, uma fonte introdutória de referência para algo. E geralmente a lista da bibliografia é tão importante porque te leva a outras maneiras de pensar sobre o que quer que você queira aprender. Então eu estava pensando sobre como em certas aulas na Universidade da Califórnia, Berkeley, eles têm um elemento em torno da Wikipédia, onde eles entram, o professor entra e atribui aspectos particulares, ideias, temas, pessoas, onde os alunos são encarregados de entrar e melhorar, limpar, torná-lo uma fonte acadêmica intelectual mais sólida. E então eu sei que isso é parte de algum ensino na Universidade da Califórnia, Berkeley. E não tenho certeza de como podemos traduzir ou mapear isso para diferentes tipos de programas de inteligência artificial, mas se pudéssemos fazer isso, acho que a inteligência artificial e o Chat Generative Pre-trained Transformer poderiam definitivamente se livrar de alguns desses preconceitos em torno de raça, gênero e classe. E acho que é importante fazermos isso se formos um. Se não, porque já está aqui, então como vamos utilizá-lo de uma maneira que seja benéfica e não prejudicial para a academia? Sim, eu acho que amo a maneira como você escolhe a Wikipedia, porque inicialmente, sim, havia muitos problemas e eu realmente me tornei uma das maiores fontes para tudo. E, na verdade, eu acho que em termos de pelo menos os estudos científicos sobre isso, é que a qualidade da pesquisa é realmente uma das melhores no mundo. Muitos acadêmicos estão lá, o que é tão importante quanto. Claro que estou muito envolvido em inteligência artificial, acho que seu nível de especialização e pesquisa são mais importantes para integrar isso, e também gosto do que você tocou. Ao elevar o nível de interação e criar modelos abertos de inteligência artificial com os quais se pode aprender, torna-se um ponto muito positivo. Eu mesmo aprecio isso em alguns dos meus trabalhos e também ao conversar com outros pesquisadores e criadores. Então, olhando para frente, nós temos bastante, né? Nós avançamos muito, especialmente nos últimos 100 anos, e você tem muita pesquisa em muitas áreas que você toca e que temos abordado aqui. Então, o que você acha que é a próxima grande questão, ou questões ou desafios na história afro-americana que estudiosos e pesquisadores precisam enfrentar
E também nós tocamos um pouco nisso antes, mas eu sempre gosto de fazer isso. Podemos nós moldar o futuro em seu campo, mas também trazendo isso para, antes de tudo, obter a pesquisa, como você disse, com base sólida, mas também expandindo e aumentando para públicos maiores e também para pessoas que precisam estudar e aprender isso. Eu acho que uma das maiores áreas necessárias em termos de estudos negros é fazer mais trabalhos sobre o sul rural. Temos muitos insights e informações sobre o Norte, o Oeste e as cidades do Sul, mas não temos tantas pesquisas sobre o Sul rural. Existem pessoas negras que não saíram, que não migraram para as cidades do Sul, que não migraram do Mississippi para Chicago ou da Louisiana para Los Angeles, como a minha família. Existem pessoas negras que permaneceram no Sul rural por gerações. E de muitas maneiras a história deles não recebeu o tipo de cuidado e percepção que merece. Eu acho que outra área dos estudos negros que está faltando e que precisamos fazer mais é a Diáspora, diáspora negra nos Estados Unidos. Acho que mais de nós vamos ter que ser mais multilingües, vamos ter que ser capazes de falar e ler documentos, não apenas falar, mas ler documentos em espanhol e espanhol antigo e francês para entender as diásporas sobrepostas, certo? Como as pessoas vêm de um lugar e depois se sobrepõem com pessoas vindas de outros lugares. E o que essa diáspora sobreposta faz pelas comunidades negras? O que essa diáspora sobreposta faz pelos estudos negros? Então, de muitas maneiras, eu acho que o sul rural, onde as pessoas negras continuam a trabalhar a terra para si mesmas, onde se envolvem na agricultura de subsistência, onde muitos deles não têm acesso a uma linha de internet rápida, onde eles têm que ir à cidade para uma biblioteca local para ter acesso à internet. Essas pessoas são incrivelmente importantes para a história e cultura dos estudos negros na América, e suas histórias precisam ser mais representadas. e é um elemento chave, né? Uma chave. Então, outra pergunta relacionada a isso, mas um pouco em torno dos debates sobre igualdade racial e história, que são super iminentes no momento, qual papel você acha que a história afro-americana e a teoria feminista negra? E eu gostaria que você pudesse definir, de uma perspectiva acadêmica, ambos. Embora não sejamos uma academia, também sou acadêmico e respeito isso. E qual deveria ser o papel deles no discurso público hoje? Os estudos negros são tão importantes no discurso público hoje porque os estudos negros são um campo interdisciplinar. E isso significa que pessoas que fazem história como eu, pessoas que fazem geografia, pessoas que fazem literatura, pessoas que fazem linguística, pessoas que fazem sociologia, pessoas que fazem saúde, estão todas interessadas em como podemos unir várias disciplinas em um campo para entender o mundo em que vivemos. E eu acho que um dos motivos pelo qual os estudos negros como campo estão sob ataque é por causa do progresso que fizemos. Ou seja, né, agora, na maioria das universidades, se você for a um departamento de geografia, se for a um departamento de inglês, se for a um departamento de sociologia, há alguém que também se envolve em estudos negros nesses departamentos. Porque os estudos negros como campo ajudaram a criar uma transformação crítica da academia e de maneiras que interrompem as fronteiras e silos de aprendizado. Então, para entender o que alguém pode experimentar
em uma cidade do sul ou em um ambiente do norte, é preciso se envolver no movimento das pessoas negras, seja elas se movendo do sul para o norte ou se estão se movendo do Caribe para, digamos, a cidade de Nova York. E eu acho que é por isso que houve tanta resistência por causa do progresso. Mas eu acho que é importante entender que o progresso não desmantela a justiça. O progresso não corrói uma sociedade mais democrática. Na verdade, ele ajuda a criá-la. E assim, eu acho que existem tantas maneiras que justiça e progresso estão sendo envolvidos e mal interpretados como discriminatórios contra pessoas brancas, particularmente pessoas brancas de elite, quando não é esse o caso. É um truque de mão quando precisamos pensar em como podemos criar esta democracia multirracial e multilingüe. Sim, é um elemento chave, mas é bastante complexo por causa de nossas dinâmicas. E é isso que torna a humanidade tão especial e complexa. Então, um dos seus livros, que é de 2018, é a estrutura patriarcal da nação do islamismo. E então eu gostaria de tocar nesse assunto porque é bastante interessante, pois você tem tanto a história afro, mas também essa parte que vai além para escolher um tópico que, na verdade, há pelo menos 1 bilhão de pessoas se identificando com o islamismo. E, claro, há muita, antes de tudo, a patriarquia é um tópico muito sensível. E até mesmo eu tento como pai de uma filha. Como alguém que deseja aprender, quero abordar esse assunto com base na pesquisa do seu livro, mas também de uma perspectiva mais ampla sobre patriarcado e feminismo. E como podemos realmente acertar isso, né? E estou falando por mim mesmo, bem como alguém que quer aprender, mas também gostaria que nossa audiência ampliasse suas visões, mas também olhasse para a história e pesquisa e identificar. Bem, primeiro de tudo, parabéns para você por tentar acertar. Ok, começa conosco primeiro, certo? E então este livro, Mulheres, a Promessa do Patriarcado, Mulheres na Nação do Islã, veio para mim fora da sala de aula. E eu estava conversando com os alunos e perguntei a eles por que alguém se juntaria à nação do Islã original após o assassinato de Malcolm X. Então, embora seja um livro sobre mulheres, eu cheguei a ele através de Malcolm X. E neste livro eu analiso como a promessa de patriarcado para as mulheres afro-americanas entre 1930 e 1975, que é a nação original do Islã, e a promessa de patriarcado para as mulheres negras incluía que elas teriam a escolha de ficar em casa e criar seus filhos, que elas teriam a escolha de investir na educação de seus filhos de uma maneira em que seus alunos eram o centro e não o olhar branco, onde elas tinham a escolha de se sentir seguras andando na rua e não sendo abordadas. Então, a promessa do patriarcado, de muitas maneiras, pode ser entendida como inclinando-se para opções e escolhas de elite e de classe média que as mulheres têm. A opção de não trabalhar fora de casa, a opção de criar seus filhos. E essas são opções que a maioria das mulheres negras não tem, porque a maioria das mulheres negras faz parte da classe trabalhadora pobre. Então a promessa era casar com um homem que pudesse ser o provedor. E foi muito difícil para os homens negros serem provedores entre 1930 e 1975, por causa da maneira como Jim Crow operava e, mais tarde, outras formas de discriminação racial.
E então, para os homens negros, a promessa do patriarcado não são as promessas para as mulheres, mas também as promessas para os homens, que se você se juntar a esta organização, vamos ajudá-lo a ser um provedor. Vamos ajudá-lo a ser o chefe da família. Vamos ajudá-lo a cuidar de seus filhos e a ser um bom marido. Então, a promessa era de ambos os lados. O desafio em torno disso é como você pode fazer essa promessa acontecer, onde ideias sobre controle e violência e silenciamento não acontecem. Então, de muitas maneiras, é como andar numa corda bamba, porque se as mulheres negras não conseguem ficar em casa e criar seus filhos, muito provavelmente a opção delas é trabalhar como domésticas na casa de outra pessoa. E claramente não há garantia de que essa condição também não seria patriarcal. Então, para mim, eu estava interessada. Eu vim da posição de que tenho que colocar minhas ideias feministas negras de lado e pensar sobre as opções e escolhas das mulheres com base em onde elas estão, particularmente mulheres que de outra forma estariam trabalhando como domésticas nos Estados Unidos. E uma vez que fiz isso, pude entender o quão atraente essa promessa seria. Eu sou uma mulher formalmente educada, então tenho diferentes tipos de opções e escolhas do que alguém que não é. E para mim, a promessa do patriarcado na nação do Islã era uma maneira pela qual as mulheres negras estavam fazendo o seu melhor para descobrir como posso viver nesta sociedade e criar meus filhos e educar meus filhos de uma maneira onde eles possam ser seus melhores eus. Como posso viver em uma sociedade onde talvez eu tenha um pouco de tempo para mim mesma? Que tal isso? Para fazer algo que seja empoderador para mim. Isso. Foi muito difícil cumprir a promessa, dadas as condições de trabalho da vida negra nos Estados Unidos. Sim, essa é realmente muito especial e é realmente muito importante porque só podemos entender a complexidade quando estudamos e aprofundamos no que você acabou de dizer. E eu acho que, para mim em particular, porque eu também tenho várias culturas, quando você está em várias culturas, você não entende as nuances, e essas nuances são realmente super impactantes, até mesmo para ela ter uma visão do mundo e para entender e também para conseguir e também para evitar o viés e muitos dos problemas que vêm com isso e também para garantir que as novas gerações possam ter uma melhor capacidade. Então, minha última pergunta, e quero respeitar o seu tempo, é estimado que a população negra ou africana globalmente compõe cerca de 14% da população total do mundo. Isso inclui indivíduos de descendência africana de diversos países do mundo. Os Estados Unidos têm cerca de 14,6 e 45,76 milhões de pessoas. Esses são dados da Statista, e uma coisa que percebi também é que tenho trabalhado muito com a África e sou muito apaixonado por isso. A África é a população mais jovem do mundo, com aproximadamente 60% de sua população com menos de 25 anos. Isso significa que a maioria da população africana tem entre 0 e 24 anos de idade, o que é uma média na África de cerca de 19 anos. Então, temos uma enorme população jovem e esses números vão, é claro, dobrar, porque à medida que eles têm filhos e assim por diante. Então, há muita importância que temos que dar em termos de educação. E eu sei que a educação é muito especial para você. Então, como você aconselha essa jovem população e os jovens que querem seguir um estudo, eles querem estudar sua identidade, e também pessoas que querem olhar para os estudos afro-americanos ou teorias feministas negras, mas em geral a educação, e eles podem realmente obter essa identidade para criar um mundo melhor, que pode realmente mitigar muitos dos problemas que vemos na história.
Eu aconselharia os jovens a lerem tudo o que conseguirem colocar às mãos, a serem leitores vorazes e não apenas lerem sobre si mesmos. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu fiz quando era estudante, eu li muito sobre a história e cultura negra, mas eu li muito sobre muitas outras coisas. Eu li física, eu li sobre, meu Deus, literatura. Eu lia quando estava sentada no ônibus, eu lia os anúncios que estavam acima da minha cabeça. Leia tudo! E para manter um pequeno caderno, acho que uma das coisas que eu gostaria de ter sido consistente, eu as tinha, mas nunca fui consistente, é manter um diário, escrever seus pensamentos, escrever como você está entendendo o seu mundo neste momento. Ao ler, escreva palavras de vocabulário que são novas para você e tente torná-las parte do seu idioma, do seu vocabulário, sabe, para expandi-lo. Acho que não há substituto para a leitura e para ler tudo o que você pode colocar às mãos e também praticar a escrita de uma maneira que você possa ouvir sua própria voz. Isso é muitas vezes quando você lê muitas coisas, você logo quer replicar a voz e o ritmo e o som do seu autor favorito. Porque são seus favoritos, então por que não gostaria de fazer isso? Mas, à medida que você faz isso, comece a se sintonizar com a sua própria voz, sua própria paixão, e reconheça que ela tem valor e mérito. Estou esperando, especialmente para as pessoas internacionais, especialmente para todos aqueles jovens no continente, estou tentando arrecadar dinheiro para estudantes internacionais virem e aprenderem na Universidade da Califórnia, Berkeley, porque queremos aprender com vocês da mesma forma que vocês querem aprender conosco. E se você também lembrar que todos ao nosso redor, sejam eles formalmente educados ou não, seja limpando sua sala de aula, preparando sua comida na cafeteria ou em pé na sua frente na sala de aula, todos nós temos valor intelectual. E se você conseguir reconhecer isso, acho que definitivamente estará a caminho de se tornar o ser humano que deseja ser. Isso é muito bonito, inspirador e muito importante para todos nós, especialmente para essas jovens populações, para todos que estão nos ouvindo. Foi uma honra tê-lo aqui no festival, então vamos colocar links para suas pesquisas, seus livros, e as pessoas também podem interagir com suas redes sociais, onde quer que você esteja mais visível. Aprendi muito nesta mais de uma hora que estivemos aqui, e acho que tenho que pesquisar muito mais. Muito obrigado por toda a inspiração e também pela lição. Obrigada por me receber, foi um prazer.